E aí galera, Vinícius da Vecar aqui novamente. Vou falar com vocês hoje sobre algumas estratégias, algumas dicas para você preservar o câmbio automático do seu carro, fazer com que ele prolongue a vida útil, não te dê dor de cabeça, não te dê problema, consequentemente não te dê gastos, com manutenção desnecessária. Estou fazendo esse vídeo a pedido de um dos inscritos do canal que fez a solicitação. Nós temos um vídeo anterior falando sobre troca de óleo do câmbio automático, a troca do fluido do câmbio. Se você tem dúvidas se deve trocar ou não, se pode ou não fazer, assiste lá tem muita dica bacana. Se inscreve aí no nosso canal, dá um like no vídeo, dá uma força. O objetivo aqui é levar conteúdo gratuito, informação útil e gratuita para todos vocês. Indica aí o canal para alguém, manda para alguém, dá um like, comenta, compartilha, se inscreve, dá essa força aí para a gente continuar levando conteúdo gratuito sobre manutenção automotiva com muitas dicas bacanas, beleza? Vamos lá. Câmbio automático. Vou dar 3 dicas aqui, talvez alguma mais, vamos ver até o final do vídeo. Para você preservar o seu câmbio. Primeiro vamos falar de um erro muito comum que acaba causando danos prematuros no câmbio, que é a posição P, a posição parking, A posição ali que você usa quando você vai deixar o carro parado, estacionado. Muita gente acaba forçando o câmbio quando deixa ele travado nessa posição, porque coloca na posição parking no momento errado. Como que isso acontece? Quando você estacionou o seu carro e você está ali com o pé no freio, você está freando o seu carro, está mantendo ele parado através do freio. Nesse momento as pessoas costumam colocar o câmbio no parking e só depois acionar o freio de estacionamento ou freio de mão. E aí depois que aciona o freio de estacionamento, tira o pé do freio do carro. E aí o carro faz um leve movimento e a caixa de câmbio trava na posição parking. Isso faz com que você gere uma tensão, você trava o câmbio, todo o peso do carro fica ali concentrado no câmbio e não no freio de estacionamento, como deveria ser. E se o seu carro fica ali 12 horas, um dia, 2 dias parado, por todo esse tempo vai estar sendo gerada uma tensão dentro do câmbio que pode gerar desgaste prematuro, pode gerar uma manutenção prematura. Então a dica nesse caso é: parou o seu carro, estacionou o seu carro, primeiro você aciona o freio de estacionamento, tira o pé do freio do carro, espera, confere se o freio de estacionamento de fato manteve o carro imobilizado. Tá tudo ok, o carro está paradinho só com o freio de estacionamento, isso, o câmbio deve estar na posição N de neutro. Você posiciona o câmbio na posição P por segurança, porque se qualquer falha acontecer com o seu freio de estacionamento, o câmbio vai fazer esse trabalho de manter as rodas da tração travadas. No entanto, esse serviço de travamento da caixa da posição park não deve ser usado para manter o carro parado, forçando o carro o tempo todo. Ele é uma função de segurança, para que a caixa atue como no câmbio manual, quando você estaciona e deixa a primeira marcha ou a ré engatada, dependendo da posição, para manter o carro parado. Então, uma posição de segurança que ela não deve ser usada constantemente para manter o carro travado. Você primeiro trava o carro com o freio de estacionamento ou freio de mão, dependendo de como é no seu... Freio de estacionamento já engloba todos os tipos de freio, seja ele no pedal, seja ele já eletrônico ou freio de mão. Acionou o freio de estacionamento, o carro está imobilizado, aí sim você vai colocar o seu câmbio na posição parking e manter ele estacionado dessa forma. Não coloca o câmbio na posição parking sem antes tirar o pé do freio, porque aquele movimento que o carro faz, mesmo já estando com o freio de estacionamento acionado, aquele breve movimento que o carro faz quando você tira o pé do freio, ele faz com que a caixa fique tensionada e travada na posição park. Isso pode gerar danos. Segunda dica: quando você está parado num semáforo, está parado no trânsito, o seu câmbio deve ficar na posição drive, deve ficar na posição D. Você não pode colocar o seu câmbio na posição N, neutro,
quando você está num trânsito ou está parado por algum motivo com o carro em funcionamento, enfim, se o carro está funcionando, mantenha o pé no freio e o câmbio na posição D. Porque quando você coloca esse câmbio na posição N, apesar de nos trazer uma impressão de que você está ali aliviando o câmbio, né? Que você está desacoplando do motor e aí está colocando ele em repouso, né? Vamos dizer assim, não é bem isso que acontece, porque nesse momento que você desacopla, colocando o câmbio na posição neutro, na posição N, você causa uma deficiência de lubrificação e refrigeração nesse câmbio. Então esse câmbio ele pode entrar numa situação de superaquecimento, e o superaquecimento ele é um inimigo, assim, talvez é o maior inimigo do câmbio automático, é o superaquecimento. E uma das funções do fluido do câmbio é fazer a refrigeração, manter ele refrigerado devidamente. Então é muito importante que você mantenha sempre na posição D. A posição N vai causar uma deficiência de arrefecimento e de lubrificação e vai causar um desgaste prematuro no seu câmbio. Perfeito? E a terceira dica é manter a troca do fluido e o filtro em dia. Se você tem dúvida sobre esse tema, volta no nosso vídeo aí, tem um vídeo no canal falando só sobre troca do fluido, se deve ou não fazer. E aí tem casos que de fato você não deve fazer, a não ser que você esteja preparado para gastar um bom dinheiro. Mas, sobretudo, se o seu câmbio está com a manutenção em dia, se você tem histórico de manutenção, ou se o carro é seu desde novo, ou se você comprou um carro que tem um bom histórico, está com a manutenção, ou o câmbio passou por uma manutenção completa recentemente, você pode fazer a troca de óleo tranquilamente. E você deve fazer para prolongar a vida útil do seu câmbio. Faça a substituição do fluido, do filtro, periodicamente. Eu recomendo a cada 30, 40 mil quilômetros. Não recomendo mais do que isso, apesar de a gente trocar com 50, 60, até 80 mil quilômetros. Quer prolongar a vida útil do seu câmbio, quer evitar gastos desnecessários, troca a cada 30, 40 mil. Pesquisa. Tem muito fluido importado hoje no mercado, são muitas as opções. Pesquisa qual é a especificação correta para o seu câmbio, pesquisa um fornecedor, uma oficina, um óleo que atenda essas especificações e procura um preço bom, porque talvez você vai achar na primeira oficina um preço mais alto e acaba fazendo o serviço e depois descobrindo que poderia ter sido mais barato, uma outra marca de óleo que também atenderia, com outro fornecedor que às vezes tem um sistema mais automatizado que gera um custo menor para fazer essa substituição. Então é muito importante que você pesquise antes de fazer a troca para você também não ter um desgaste desnecessário. Então as 3 dicas de hoje foram a forma correta de colocar o carro na posição parking, não colocar o câmbio na posição neutro com o carro em funcionamento e manter a troca de fluido e filtro em dia a cada 30, 40 mil quilômetros. Isso já vai prolongar e muito a vida útil do seu câmbio. Ficou com mais alguma dúvida, quer mais alguma dica, quer fazer alguma pergunta? Coloque aí nos comentários e não se esqueça, gente, dá essa força, eu quero continuar levando conteúdo gratuito para vocês. Se inscreve no canal, curte, compartilha, ajuda a gente a continuar colocando esse conteúdo aqui. Bacana? Agradeço a vocês, um feliz ano novo, hoje é o primeiro vídeo de 2023, que esse ano seja muito próspero na sua vida. Para você que vai ver esse vídeo depois, espero que 2023 esteja sendo o ano de colher bons frutos. Bacana? Muito obrigado, um abraço.